Baixe o aplicativo da Rádio ABC e ouça nossa programação em qualquer lugar. ABC. Acesse a loja de aplicativos do seu celular e tenha a Rádio ABC em suas mãos. Rádio ABC, no rádio, na internet, no celular, sempre ao seu lado. ZYK 651 Rádio ABC AM 1570, ZYO 202 81.9 FM para toda a Grande São Paulo e via internet para o planeta. Informação, esporte, prestação de serviços, entretenimento e música com a sua participação. Rádio ABC AM 1570, FM 81.9. Rádio ABC, sempre ao seu lado. Agora na Rádio ABC, Papo Amigo, cultura, arte, entretenimento e muita informação para você. Apresentação, Saulo Tadeu Apes. Papo Amigo. Zeprex, assessoria de imprensa e comunicação. Nossa empresa, com mais de 20 anos no mercado, visa trabalhar ações estratégicas que gerenciam o relacionamento entre uma marca e os seus meios de comunicação. Também cuidamos de toda a comunicação interna e externa. Temos expertise no relacionamento com a imprensa, influenciadores e formadores de opinião. Promovemos gestão de conteúdo em redes sociais e aproximação de pessoas. www.zeprex.com.br 11 99297 6875. Aqui, sua marca é sempre respeitada. Desbravando TI. Nossa empresa é uma mentoria especializada em transição de carreira para todas as pessoas que, por motivo ou outro, com a experiência ou não, buscam novos desafios na área da tecnologia da informação. Palestras, treinamentos, cursos, acompanhamento e orientação personalizada são elementos fundamentais que formam a base do nosso trabalho. WhatsApp 11 99716 1393 11 99716 1393. Desbravando-ti.com.br, onde duas jornadas se encontram para realizar a mesma missão. Varejão das Fábricas, em Santo André, especializado em produtos para cama, mesa e banho. Amplia sua excelência oferecendo também tecidos da melhor qualidade, com uma incrível variedade de modelos e muitas outras ofertas. Venha e confira. Rua Luiz Pinto Flacker, número 425, no centro de Santo André. WhatsApp 11 93422 5401. Varejão das Fábricas, sempre oferecendo o melhor. Varejão das Fábricas, em São Bernardo do Campo, especializado em produtos para cama, mesa e banho. Amplia sua excelência oferecendo também tecidos da melhor qualidade, com uma incrível variedade de modelos e muitas outras ofertas. Venha e confira. Rua Marechal Deodoro, número 280, no centro de São Bernardo do Campo. WhatsApp 11 95037 3689. Varejão das Fábricas, sempre oferecendo o melhor. ID Publicidade. Agência 360 apresenta Fluder. Para você que está cansado de pagar caro por publicidade na internet e almeja o maior destaque no Google, conheça o Fluder. Uma excelente ferramenta que pode sim minimizar e muito seus custos no mundo digital. Com a devida estratégia, você terá milhares de páginas prontas e otimizadas trabalhando para a sua empresa. Domine a busca orgânica do Google e apareça naturalmente para seus clientes. Fluder.com.br. WhatsApp 11 992549086. Fluder, dominar o Google nunca foi tão fácil. AptMind, especializado em psicologia, saúde mental e desenvolvimento humano. Por trás de todo resultado, existe uma mente que sempre precisa estar bem. Com atendimento clínico e soluções para empresas, oferecemos nossa atenção com total cuidado e profissionalismo. Nossa essência é cuidar de pessoas, ajudar organizações e promover o desenvolvimento de ambientes mais saudáveis. Acolher, prevenir, desenvolver.
11 997127721 www.aptmind.com.br. Psicologia para pessoas, estratégia para empresas. Miosotis Hub ajuda no trabalho onde o desenvolvimento de líderes completos afeta diretamente a elaboração e execução de processos e planos estratégicos. Ajudamos também profissionais e empresas quando acelerar seus resultados necessita de diagnósticos, mentorias e treinamentos estruturados. Você lidera o seu tempo ou passa o dia todo apagando incêndios? Se tudo é urgente, alguma coisa precisa mudar. Como você decide o que é importante? Mude o seu ritmo, menos caos, mais resultados. 11 91270 9315. 11 91270 9315. Miosotis Hub, onde a excelência é a base do nosso trabalho. Bem Me Quer, núcleo terapêutico infantil. Com uma equipe de primeiríssima qualidade, atendemos seus filhos e filhas com segurança, profissionalismo, extrema cautela e total credibilidade. Laudos psicológicos, protocolos atualizados, planos terapêuticos específicos e muito mais. WhatsApp 11 983408257. 11 983408257. Avenida Dom Pedro II 620, na cidade de Santo André, no Grande ABC. Bem Me Quer, sempre projetando o melhor para você. Papo Amigo, o programa do seu coração. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao programa Papo Amigo Empreende ABC. Não tá funcionando de novo o áudio. Bora lá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao programa Papo Amigo Empreende ABC, quadro Empreende ABC, agora 28 minutos. E Saulo, hoje eu tô bem feliz. Eu tô bem feliz de falar com o Zé Roberto, porque olha, é difícil falar com esse homem, viu? É mesmo? É difícil, viu? Pensa num bicho ocupado, né? Mas antes de passar pro Zé Roberto, Saulo, você tem um recadinho, não tem? Na realidade é um recadão aqui, porque eu sou meio cara de pau, entendeu? Ah, não, mas isso aqui não se preocupa não, deve ser aqui, quer ver? Peraí. Ô, Felipe, velho, testou, melhorou? Testou, funcionou? Não. E agora aqui? Esse é o meu? Esse aqui é o teu? E agora? Vê se funcionou, vê se funcionou, agora tá legal. Não, faz parte. O que acontece é assim, o projeto Papo Amigo, né? Projeto Papo Amigo, pra quem não lembra de mim, meu nome é Saulo Tadeu Apes, aqui tem que estar ouvindo no FM 81.9, no AM 1570, compartilha. Estamos também no canal no YouTube, @Rádio BCFM, @Rádio BCFM, no canal no YouTube. Então a gente agora... Gente, o Papo Amigo mudou tudo. Então é outro universo, é outra dimensão, é o multiverso, essa que é a verdade. São 8 entrevistas por semana. Então, 5 entrevistas no canal Papo Amigo, 3 entrevistas na Rádio ABC. Loucura aí, a gente tá começando a fazer live, tá atualizando o blog. O Fernando tá mudando tudo, a Priscila tá mudando tudo, o pessoal tá dando um print aqui. Gente, programa papoamigo@gmail.com, programa papoamigo@gmail.com é a nossa chave Pix. Então seja um colaborador, seja um apoiador, ajude o projeto Papo Amigo a seguir em frente. Ô Filipão, boa noite, te agradeço aqui pela gentileza. O Felipe faz parte aqui do nosso quadro de técnicos, está cuidando aqui da parte toda operacional. Hoje o nosso engenheiro de bordo da nave Enterprise Rádio ABC, Papo Amigo Informação com Reflexão, dentro do quadro, dentro do quadro aqui, ó, Empreende ABC. Porque agora a gente está fazendo o Psicologia com Liderança no canal ABC. Tá mudando tudo, viu, gente? Tá mudando, é isso. Tá ficando legal, né? É outro universo, é outra realidade. Eu fiquei, o José Roberto é engraçado, seu rosto não é estranho, meu. Eu já conversei com você pessoalmente. Algum dia a gente sentou em algum lugar para tomar um café, bater um papo, alguma vez. É impressionante. Foi no dia do meeting? Não sei. Foi no dia do meeting. Pode ser. Pode ser. Melhor. Não, o Fernando vai ficar com o meu microfone, eu vou ficar aqui do lado. Eu prometo que eu fico quieto aqui. Não, foi lá no meeting de Santo André. Foi lá no meeting de Santo André. Foi na quarta-feira, não foi? Foi. Acho que 2 semanas atrás. Foi bem bacana lá. Foi bem legal. Tava bem bom mesmo.
Acho que só você não Melhor- foi, né, Pri? Melhorou? Não pude. Não melhorou? Conseguiu. Tive Mas- outro compromisso. Mas obrigado de ter vindo aqui. Obrigado pelo tempo, por ter arrumado uma agenda. É sempre um prazer poder falar com você. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, Fernando, grande amigo. Boa noite, Saulo. Priscila, boa noite. Para mim é um motivo de grande orgulho estar aqui com vocês no programa Papo com Amigo, para a gente poder falar um pouquinho de economia, um pouquinho de empreendedorismo, né? Tirar dúvidas das pessoas, que é um tempo, eu sempre digo que é um tema que todo mundo gosta, né? Economia, empreendedorismo. No Brasil a gente tem 214 milhões de economistas, né? Todo mundo é um pouquinho economista, né? Graças a Deus, está mudando bastante. Nesses 20 anos mais recentes, acho que o Brasil melhorou bastante. O povo brasileiro, não sei, a sensação que eu tenho é que o povo está envolvido mais. Está se interessando mais pela questão também do tô país. Essa é a sensação que eu tenho. Eu acho que mudou bastante coisa com relação a aquela velha prática de dar o bloco de tijolo e a pessoa votar na pessoa. Isso. Hoje tem uma conscientização muito melhor e maior das pessoas com relação à importância do voto delas. Sim. É claro que ainda existe, né, aí nos fundões do Brasil, muita gente ainda que tem essa característica de aceitar um jogo de camisa, essa coisa toda por causa do voto. Né? É para 50 mas mudou anos. muito. É para 50 anos a mudança. Mas mudou bastante. Graças a Deus, graças a Deus. A gente tem visto que as pessoas elas têm valorizado mais o seu voto, tem pensado mais também. É claro que ainda existem problemas estruturais que eu diria que é fruto de falta um pouquinho de instrução, de educação, né? Que é um problema que a gente vai levar algum tempo. Problema do Brasil, né? É um problema que leva bastante tempo para a gente resolver. Essa questão acho que vai levar no mínimo uns 15 anos. Porque se você parar para pensar... otimismo, né? Com otimismo. Com otimismo. Porque se você observar a gestão do Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo anterior para agora, independente de quem estava ou não, eu não estou falando em termos de gestão mesmo, competência de gestão, você vê que mudou muito. Já teve uma melhora, né? O povo acordou, sentiu a água batendo no nariz, então falou, opa, pera lá, vamos para cima. E uma coisa que eu observo, Fernando, Priscila, José, Roberto, é o que o ouvinte do Papo Amigo, uma coisa que eu observo assim, você anda na rua, você vê lá um rapaz que trabalha como, antigamente falava lixeiro, né? Hoje fala profissional da limpeza. O profissional que trabalha como no posto de coletor, né? Hoje do lixo na rua. Você vai, por exemplo, no posto de gasolina, o fretista. Você anda na rua, as pessoas falando de política. Exato. Isso é maravilhoso. Sim. Acho que é saudável, né? Graças a Deus. O que a gente tem que sempre considerar é que nada que é extremo é muito bom. Isso que a gente tem que ponderar, né? Então a gente tem que ser um pouquinho independente do viés, né? Mas não ir nas extremidades, porque a extremidade acaba às vezes gerando uma desinteligência na forma de pensar, né? Então, se a gente trazer mais para a esquerda, mais uma esquerda mais centralizada, uma direita mais centralizada, mais consciente, eu acho que isso é muito bom. Eu gosto muito do Keynes, né? Então, o Keynes é aquele cara que falam que ele é em cima do muro, né? Eu gosto muito da linha do Keynes porque dá para reunir as duas coisas, né? O que é esquerda, o que é direita, porque... Pessoas. Porque uma coisa não vive sem a outra, né? Não existe o trabalho social sem ter o recurso, né? E a gente não consegue produzir recursos sem ter pessoas. Então, se a gente não fortalecer as pessoas para que elas tenham uma vida melhor, mais digna, que elas tenham acesso à saúde, enfim, essa coisa toda, a gente não vai ter uma sociedade igualitária, uma sociedade que as pessoas não vão brigar pelos seus interesses. E aí eu estou falando das extremidades, né? Porque se eu for para os extremos, um vai lutar pela sobrevivência, né? O outro vai lutar pelo dinheiro e só pelo dinheiro. Então, são coisas que são antagônicas, né? De alguma forma. Eu até
falam muito, né, com relação a isso, que se a gente pegar a obra do Marx hoje, Sim. a gente não consegue aplicar ela hoje. Mas como assim, Zé? É difícil de aplicar a obra do Marx. Total. Por quê? Porque se você pegar um jovem hoje e ele estudou, ele se qualificou, ele vai ganhar quanto ele quiser, praticamente, sim, né? sim. Com uma boa formação. E aí como que eu vou dizer que existe a mais-valia nesse caso? É difícil, Entendi. né? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Talvez se a gente, não sem perder as ideologias, porque são duas grandes linhas de pensamento, né? O socialismo, o capitalismo, são duas grandes linhas com seus padrinhos, né? O Smith, o Marx e o Keynes ali no meio. Sim, então, sim. isso a gente não vai mudar, isso existe e tal, mas a gente tem que ser mais ponderado, né? Nem tanto ao céu, nem tanto ao O que me ao assusta inferno. na política brasileira, na mundial, toda a política em si, é quando uma pessoa pega um viés, por exemplo, ou você de direita, você de esquerda, você de centro-direita, centro-esquerda, porque daí começa a confundir, vira uma basófia, mas usa isso como um pano de fundo, ou então uma cortina de fumaça para esconder falcatrua, seja de direita, seja de esquerda. Então, para mim, mau caráter, sinto muito, eu tô fora. Então, é nessa essência que acho que o povo brasileiro, não só no Brasil, no mundo inteiro, deveria focar. Porque uma bandeira, por exemplo, eu me considero conservador patriota, tá? Mas eu sou a favor, por exemplo, da liberação das drogas, eu sou a favor da liberação do aborto, mas eu sou um conservador patriota. O que tem? Não pode? A pessoa não pode fazer aquilo que ela quer da vida dela? Tudo uma questão de... desde que não prejudique o próximo, outro, pronto, tá bom, uma escolha, né? É claro que a gente tem que tomar o cuidado dos limites legais, Sim. né? Eu não posso liberar as drogas de uma forma que ela vá prejudicar o outro que não gosta, enfim. Claro. Então tem os limites legais. O problema é que a nossa sociedade, ela às vezes a gente imagina que ela não respeita muito esses limites, Sim, né? Ela sim, extrapola esses limites e isso acaba sendo um motivo de cuidado do gestor público, da coisa pública, né? O Fernando falou uma coisa uma vez, que ele falou agora recentemente, falou assim: Saulo, como é que uma pessoa vai pensar em voto ou estudar se ela não tem dinheiro, não tem comida no estômago? Ele tá falando um negócio que é muito sério isso, gente. Isso a Priscila, a mesma coisa que ela falando. Isso até agora, antes de entrar aqui, eu falava com o Fernando que eu estava abordando esse tema, né? A dificuldade do jovem acessar o mercado de trabalho. Então, o jovem de periferia, ele tem uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque, infelizmente, olham para o CEP dele. Então, quando olha para o CEP, né, não estão olhando para as virtudes, qualidades, para as competências, estão olhando para o CEP, né? O CEP que está lá no fundão da Zona Leste ou no fundão da Zona Sul, a pessoa olha e fala: mas ele não tem boa qualificação, percebe? Já fazendo um preconceito daquela pessoa porque ele está nos fundões. E isso pode não ser verdade, né? Falava com o Fernando que eu ministrei um curso de administração, né? Para uma meninada carente. E eu vi que eles eram carentes, eu falei: poxa, eu vou dar o melhor curso que eles podem ter, porque eu sei que eles não vão ter a oportunidade de fazer uma faculdade. E foi legal, porque assim, eu olhando aqueles jovens, eu falei: eu tenho que quebrar paradigmas. Então são jovens que têm medo de falar, têm medo de se expressar, porque eles vivem num ambiente que não é muito permitido isso, né? E ali eu consegui fazer com que aqueles jovens quebrassem esses paradigmas e começassem a falar em público, que é uma coisa que hoje se exige bastante de quem está no mercado de trabalho. E como que eu fiz isso? Fazendo eles leem toda a matéria, eles liam toda a matéria na aula e depois eles faziam um exercício e apresentavam na mesma aula. Então, uma forma de fazer eles se interessarem. E uma coisa que eu falava para eles: nunca deixe ninguém te taxar pelo o CEP de onde você mora.
né? Que as pessoas vejam valor. E o que foi muito gratificante é que depois de algum tempo, esses jovens vieram para mim e falavam: Pro, meu chefe me elogiou ontem, porque eu sabia fazer uma ata, porque eu sabia fazer um documento que ele não imaginava que eu soubesse fazer. E isso foi o mais gratificante. A entrega, às vezes, é uma entrega que parte da gente, né? De a gente ter esse olhar e poder transformar vidas. Porque quando o chefe elogia ele, porque ele não achava que ele era capaz de fazer aquele documento e ele fez, para ele é uma conquista, é uma vitória. E que vai servir pro mundo, pro futuro dele, né? Até mesmo nessa questão de querer estudar, de querer saber mais. Então, eu sempre recomendo: estude, vá atrás da formação, mesmo que seja difícil, vá buscar esse conhecimento para você poder fazer a diferença. A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que tem uma série de entraves, que é o próprio recurso financeiro para se deslocar até um local. A gente sabe de tudo isso, né? Eu vi ali jovens querendo já empreender para ganhar o seu dinheiro, para conquistar a sua independência, a sua mobilidade, conquistar coisas que no mundinho deles não existe. Sabe que eu tive uma experiência que foi marcante na minha vida ali. Eles estavam cotizando, né? Ali na hora do intervalo para comprar uma pizza. Ali entre eles, um dá R$2, outro dá 3, tal, né? E eu vi aquilo e eles quebrando cabeça e eu falei: poxa, vou contribuir. E retirei uma nota de R$50 e dei para eles, né? Ali e tal. Falei: contribuição do Pro. E o que me assustou foi assim, que jovens não tinham nunca tido acesso a uma nota de R$50. Você vê a realidade, como pode ser diferente, né? Dentro de uma região que e a gente, industrializada. A gente está falando de São Paulo, Grande ABC, a quarta região mais rica do país, e a gente vê jovens de 15, 16 anos que não tinham pego uma nota de R$50 na mão. Eles ficaram admirados, né? Eles até perguntaram: pô, o senhor tem uma nota de R$50? Aí você leva aquela pancada, né? Porque você não está esperando aquilo, né? Você fala: poxa, assim, o que é às vezes banal pra gente, para outras realidades, é uma coisa que você fala: caramba, puxa vida, não esperava isso. A gente até espera um pouco disso, às vezes lá no Agreste, que assim, a gente entende que, né, é uma região, uma desigualdade natural ali, porque esse desenvolvimento todo que a gente tem nas grandes metrópoles não chegou lá ainda. E tá tudo certo, não chegou por várias situações, enfim. Isso está mudando agora, né, com as grandes empresas indo para áreas mais afastadas. A gente pega Pernambuco ali, uma área que foi a Ford, enfim, a Fiat, e você fala: poxa, está levando o desenvolvimento, né? Mas até então a gente entendia que talvez essa situação de o aluno falar: poxa, você tem uma nota de R$50, a gente entende melhor isso lá do que aqui. Mas aqui em periferias, em lugares mais afastados, né? E que você fala: puxa vida, né? Às vezes eu falo para as minhas filhas algumas coisas assim, né? E para elas é tão natural, né? E aí quando eu levei, elas falaram: nossa, pai, mas caramba, isso aconteceu? Falei: aconteceu, filha, e aqui perto, porque é legal a gente levar isso para eles também, claro, para eles terem essa consciência, claro, de que o mundo não é essa beleza toda, né? Que em algum lugar do planeta tem alguém passando fome. Alguém está tendo necessidades. Está passando a economia, ela estuda exatamente isso. Ela estuda a escassez dos recursos naturais, né? E entre eles a comida, enfim. Ela estuda isso. E a gente nunca imagina que isso está muito próximo da gente, principalmente quando a gente fala da cidade de São Paulo, né? Mas porque talvez a gente não tenha ido
em regiões como Guaianazes, lá no fundão, né? Ou lá no fundão da Zona Sul, para ver a realidade, para ver como que essa situação está se dando ali, né? Da falta. Isso aconteceu em São Paulo ou no ABC? Isso aconteceu aqui no ABC. E aí a gente está falando do ABC, que é um complexo de 7 cidades com 2.800.000 habitantes, quase 3 milhões, e que a gente chega em 830.000 vagas de emprego formal. Então, é uma cidade que uma região que, se você compara com outras regiões, não é uma região privilegiada. Com certeza, o ABC ele já chegou a ser o 3º maior polo consumidor do país, né? Exato. Então, por que eu estou falando do polo consumidor? Porque o consumo em economia, ele se dá quando a pessoa tem renda para consumir, né? Durante muitos anos, eu orientei muitos empresários, né, a entender quem era o público dele através dessa formuleta lá da microeconomia. Boa. Consumo é função de renda disponível. Né? Então, se você não tem renda, você não consome. Consome aquilo que é muito básico. E tem gente que não tem um mínimo para consumir o básico. Que é alimentação, praticamente. Né? E eu tenho muitos casos, porque às vezes andando eu sou muito observador. Faz um tempo desses, eu estava indo lá no Parque São Jorge, né? Lá no... Até a Terra Santa. Lá no templo nosso. E eu indo ali, passando ali pela Alicanduva, né? Olhei no leito do rio e achei eu vi uma cabaninha, né? Com pessoas ali dentro, morando ali dentro. E eu falei, caramba, mas será que é verdade isso, né? Porque toda a informação que eu vejo ali daquela região, uma região que se chover muito, alaga tudo, né? E eu fiquei olhando aquilo e aí eu vi lá um catatal correndo ali, brincando com o cachorro, correndo dentro daquela cabaninha ali, daquela situação. Falei, caramba, cara, como que, né? Eu não sei se era muito recente e tal, porque geralmente a cidade ela toma a medida rapidamente, mas estava ali. Aí eu fui andando e tinha mais outras. Então, assim, as pessoas, aí você entende aqueles mais de 26 milhões de brasileiros que estão à margem, percebe? É o cara que não tem os R$2, R$1 para comprar a comida do dia, que possivelmente ele vai precisar de ajuda de alguém para se alimentar, porque ele não consegue. O primário na economia é o quê? A habitação, alimentação e vestimenta. E esse é o primário. Então, a habitação ele já não tem porque ele está naquela condição, né? Possivelmente a vestimenta muito menos, ele deve ganhar roupas doadas de alguém e tal. E a alimentação também, porque eu fico imaginando alguém que está naquela situação, não está porque quer. Essas pessoas elas acabam pegando comida do lixo. Eu vi sábado agora, não é que me contaram, eu vi em Santo André um rapaz tirando comida do lixo, separando em copinho plástico. Eu fui lá, peguei uma comida que eu tinha comprado, levei e falei assim, você quer? Eu falei assim, obrigado. Tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá. Então ele falou assim, obrigado porque eu realmente, mas o que eu tô tirando aqui, Deus tá me dando, fica tranquilo. Assim, então é um absurdo a gente ver isso no Brasil. Tem alguma coisa, tem áudio? Tá botando o microfone? Tá bom, então tá. Ô Saulo, mas por isso que assim, o trabalho é a melhor forma de você dignificar a pessoa. Com certeza. Né? E eu acho que tem um ponto que eu não ia nem falar, mas assim, cara, o brasileiro, aí vamos falar do ABC, mas o brasileiro de forma geral, tá? O brasileiro é um povo que é batalhador, é um povo que não faz corpo mole, não tem preguiça, que se vira. É um povo que é empreendedor, e o empreendedor sabe, você trabalhou muito tempo com empreendedores. Isso, claro, 26 anos. Você sabe que empreendedor, ele se vira para fazer o que precisa, sabe? A gente está numa época que não tem como separar
política, de economia, tá? A gente está numa época que a gente tem que fazer valer, porque eu não ia nem falar isso, mas dane-se. Ontem, cara, 3 caras faltar num debate, isso é o maior desrespeito que pode ter. Não merece voto. Não merece voto. Independente de partido político. Independente, porque faltou para todos os lados, entendeu? Isso é um absurdo. Você que é empreendedor, você tem que honrar o que você faz. É um desrespeito realmente. Independente de partido político. Né? A gente está falando do aspecto técnico da coisa, né? Quando você se candidata a um cargo público, você tem que vir e mostrar a sua proposta. Sim. Né? Então, qual que é o seu plano de governo para aquele ciclo de 4 anos, né? Tecnicamente falando, né? Não estamos criticando ninguém falando, mas assim, quando 3 candidatos faltam, eles dão uma tapa no rosto desse que vai ser a pessoa que vai votar nele, no eleitor, né? Então, é um desrespeito com o eleitor, é um desrespeito com a própria entidade que estava promovendo, né, ali o debate, é um desrespeito com eles também, porque para eles produzirem o debate leva meses. Sim. Né? Para na última hora falar, não vou porque vão me criticar. A crítica faz parte do jogo. Quando você assume uma postura pública, independente dos acertos e dos erros, você tem que vir prestar, eu entendo, né? Você tem que vir prestar satisfação do que aconteceu, por que aquilo aconteceu, o que saiu de errado, né? Porque você é um servidor. Ele tem que servir a população e ele tem que falar, olha, você me desculpa, eu falei nesse ponto, né? Por esse motivo, né? Peço desculpas, eu vou fazer isso para resolver o problema. E o outro vai contrapor, olha, você poderia ter feito ou não poderia ter feito, e tá tudo certo, e cada um vai tomar a sua decisão. Agora, quando os marqueteiros começam a tomar a posição para que a imagem do candidato não seja mais arranhada, ou que aquela negatividade com relação ao candidato aumente, né? Cercear as pessoas de ouvir o candidato, eu acho que é o pior caminho. Porque eu diria para as pessoas que queriam ouvir, mude de voto, analise os 3 que foram e veja qual dos 3 é melhor para a gente ter uma situação melhor de futuro do país, né? A gente não é o que a gente estava comentando até um pouquinho. Essa coisa da radicalização, de ir para os extremos, acaba gerando isso, porque aí a pessoa se exime, né, de falar com a população do Brasil, porque ele acredita de um lado e do outro que vai ser atacado e que isso vai prejudicar a eleição dele. Dentro do tema de hoje, cenário econômico, tendências do grande ABC, a gente pode fazer também uma referência, uma avaliação da geopolítica e da geoeconomia como páginas da mesma folha. Sim. Que a gente paga um preço. Por exemplo, a Priscila hoje, psicóloga, trabalha com a parte de NR1, não é isso, presidente? NR1 e clínica. Então, você vê, de repente, como é que é lidar com o perfil psicológico do ser humano dentro de uma empresa onde a geopolítica e a geoeconomia estão conectados, páginas da mesma folha, e se você bobear, você não é nem considerado como um número, você é considerado como um resto. Quer dizer, o cara, 26 milhões de brasileiros passando fome e comendo lixo. Tá, efeito colateral para 8 bilhões de pessoas é nada. Então eu acho isso, que nem uma vez eu vi uma jovem de uma matéria virando assim, 2 países lutando, um só teve uma mortezinha aqui, uma mortezinha ali, o outro morreu vários, tá desequilibrado. Quando eu falei isso, eu falei, caramba, que essa pessoa tem na cabeça? E é isso que a gente vê no dia a dia. Na verdade não era nem para ter a guerra. Primeiro eu diria. A guerra já não devia existir. Não deveria existir. Obviamente que a guerra ela não traz benefício para ninguém, né? Ela traz para aquele que está vendendo armamento, para quem está tirando
o fator econômico daquilo, benefício do fator econômico, né? Então, esse é o único ganhador, porque os lados que estão brigando, eles vão destruir toda a sua infraestrutura do país, vão matar milhares de inocentes, enfim, vão gastar muito dinheiro porque tem que comprar armamento, porque tem que se preparar para se defender. Enfim, não existe vencedores em guerra. Nunca existe. Agora, o quanto essa macroeconomia afeta a microeconomia, que é o que a gente sente no dia a dia mesmo. Né? Então, vamos falar um pouquinho da questão macro, né? Então, hoje, até comentava aqui, né? O Brasil, ele cresce muito, todo mundo fala, mas o Brasil está crescendo. Tá bom, está crescendo, mas quanto? 1,99% ao ano é pouco para quê? Para a gente poder absorver quem está chegando, porque tem um monte de estudante que está se formando, tem muitos empreendedores que estão montando empresa. Então, essas pessoas precisam adentrar o mercado. Quando a gente fala de um crescimento de 1,99 ao ano, é um crescimento pífio, muito abaixo do que a gente precisa. 1,99 é Brasil. Brasil. Tá bom. Estamos falando Brasil, a nível Brasil. Porque reflete nesse ambiente que a gente vai chegar, que é o ambiente da micro e pequena empresa, né? Porque quando a gente cresce pouco, a gente de alguma forma a gente gera pouca riqueza ou menos riqueza. Então, se eu estou gerando menos riqueza, vai ter muito mais gente para repartir muito menos riqueza que está sendo gerada, né? Então, a competitividade no mundo da micro e pequena empresa tal aumenta, porque as pessoas, e hoje a gente tem um sério problema, porque as pessoas, na falta do trabalho, do emprego formal, com CLT, essas coisas, ela vai empreender. Então ela monta o MEI, né? Muitas montam o MEI, que o MEI foi algo que foi montado para ser um instrumento de inclusão, né? E aí eu vou contar um pouquinho dessa história que a gente percebeu, o que aconteceu com o MEI, que já não é mais um instrumento só de inclusão. Ele passou a ser um movimento de arrecadação, infelizmente. Né? E eu posso falar isso porque eu vivi isso na pele durante muitos anos, né? Eu observei essa transformação. Então, quando a gente tem um crescimento muito pequeno, gera menos riqueza do país, então tem menos para dividir, mas dividir com mais pessoas. E aí a competitividade fica extremamente acirrada, né? Então tem muita gente que vai conseguir vender para comprar o almoço, o café, o almoço e a janta, e tem gente que não vai conseguir comprar o café da manhã. Isso é fruto de uma competição, de uma competitividade. Isso é econômico? Isso é econômico, né? Isso é econômico. Por quê? Porque o governo, ele tem que gerar condições de que o país cresça a taxas acima dos 5%, para que a gente consiga incluir todos esses jovens, todas essas novas empresas, o ciclo econômico ele se dê de uma forma mais acertada. E a institucionalização da corrupção no Brasil, que acontece desde 1550, 1540, que a gente vê aqui um reflexo agora, só essa fraude do INSS, lá do Banco Master e os outros aí, gastos bilionários com cartões corporativos e uma série de outras falcatruas e coisas assim nojentas que ficam aqui nos bastidores do Brasil. Como é que fica isso na hora de refletir essas 20, 30, 40 milhões de pessoas que passam fome? Como é que isso de um país tão rico e um povo tão pobre? Isso assim? é bem interessante essa pergunta, viu, Saulo? Porque assim, ó, não é uma pergunta, é uma reflexão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, na reflexão. É uma reflexão, hein? Mas é interessante porque essa reflexão, porque quando existe o desvio, né, o dinheiro ele sai da origem que era para ele ir, saúde, mobilidade, trabalho, infraestrutura que poderia gerar muitos postos de trabalho, tal, e ele educação, e ele vai para corrupção, né? Essa conta ela não vai fechar, ela vai sair de algum lugar. Geralmente sai dos cofres públicos, né? Através de licitações fraudulentas,
desvio do dinheiro que tinha uma origem para a saúde, enfim, isso sai de algum lugar. E aí sai de algum lugar e fica sem aparecer? Não fica sem aparecer, ele aparece. E está aparecendo aonde? Na dívida que a gente tem. A gente tem hoje uma dívida que ela é quase que 81,6% do PIB. Um PIB de 13 trilhões de reais. Isso internamente. O FMI já diz que essa dívida que a gente tem, ela beira os 96%. Nossa. Então, quer dizer, aí a gente começa a entender por que a gente começa a ter um número tão grande de pessoas que vão para esse caminho da fome, da falta, tal. Porque o próprio governo não sobra o recurso para ele socorrer essas pessoas que precisam. Percebem? Então, o dinheiro que escoa. Vocês já ouviram falar, obviamente, do ladrãozinho da caixa d'água, né? O ladrãozinho da caixa d'água é aquele que você tem a caixa d'água, ele enche, aí a boinha não trava lá e ele sobe mais e começa a vazar toda a água ali por aquele caninho que a gente chama de ladrão. Né? Eu já ouvi, tem um aparelhinho que quando a água começa a cair lá, ele fica assim, eu não sabia. Tem um aparelhinho assim que eu não é sério, eu vi isso em algum lugar, não sei aonde isso. Isso faz parte do contexto. Então, quer dizer, quando a gente vê o ladrãozinho da água, da caixa d'água, começa a sair aquela água eu tô pagando por ela e tá indo embora pelo ralo, vai embora pelo ralo. Eu não consigo mais pegar aquela água de volta, percebem? É a mesma coisa quando a gente fala do imposto e da origem, né? Então, o brasileiro, ele paga o imposto na fonte, o empresário paga o imposto na fonte, entra nos cofres do governo para ele fazer o quê? Para ele trazer a educação, a mobilidade, a infraestrutura, tal, tudo isso, e não deixar as pessoas chegarem no nível de passar fome. Só que quando esse dinheiro ele é desviado por caminhos tortuosos, que a gente não sabe direito quais são, porque a gente nunca vai saber, mas que eu me lembro, né, de falarem, e é interessante isso, porque você fala de 500 bilhões de reais desviados de uma companhia que é Petrobras, como se fosse 500 reais, 50 reais. A gente perdeu um pouco da noção do valor do dinheiro. Exatamente. 500 bilhões é tanto dinheiro. 1 milhão de reais. Às vezes eu vejo pessoas falando, mas 1 milhão. Espera aí, amigo, 1 milhão de reais é muito dinheiro. É muito dinheiro. Você sabe o que é 1 milhão, né? 1 milhão de reais é muito dinheiro. 300, 400 mil é muito dinheiro, gente. As pessoas perderam a noção, porque se fala em cifras tão absurdas que para um economista ouvir isso, eu fico às vezes extasiado, falando, meu Deus do céu, choca, mas espera aí, eles estão falando de bilhões, trilhões, são cifras tão absurdas. E assim, imagina. E foi pelo ladrão. E aí foi pelo ladrão e aí não fez o quê? Ele não surtiu o efeito que ele tinha que fazer, que é fazer moradia, que é fazer os programas que existem. Por exemplo, tem o programa Bom Prato lá, que serve a comidinha lá R$1. Poxa, você vai na fila, você passa aqui em Santo André, em São Bernardo, você vê a fila, você fala, gente, mas tem mais de 200 pessoas na fila. E detalhe, não são pessoas só moradores de rua. Não são. Teve uma época no final da pandemia, pessoas que ajudavam outras pessoas começaram a entrar naquela fila, porque não tinham mais condição nem de se ajudar a si próprias, percebe? E esse dinheiro que aposentados, pessoas que tinham uma vida até que de classe média ali, baixa, não importa, tiveram que ir para essa fila. Aí eu pergunto, imagina. E aí tem um detalhe que eu quero abordar também. Imagina esses 500 bilhões, né? Quantos contratos daria? Retornando para a sociedade. É isso aí. Percebe? Eu vou colocar uma coisa aqui
que assim, olha, a gente é paulista, nós temos os nossos irmãos de todo o Brasil, né? Que vem aqui no Hospital das Clínicas passar por um médico, né? E nada contra, tudo bem, né? Mas assim, veja, o paulista, ele paga essa conta. Né? O que a gente arrecada, 70% do valor que a gente arrecada vai lá pro governo federal. Volta o quê? 14%, se voltar. Imagina se voltasse o dobro, 30%. Isso aí. A qualidade de tudo que melhoraria no estado de São Paulo. Se com 14 a gente já faz o que a gente faz, imagina com 30. Perfeito. Não tô nem falando de voltar aos 70, percebe? E o que eu tô falando? A saúde, né? A saúde, a gente atende muito mais os nossos irmãos do Norte, Nordeste, da América Latina. Se você for no HC, segunda-feira, né, de manhã, vai ter 3.000 pessoas lá para serem atendidas. E a gente vai ter gente da Bolívia, da Venezuela, da América Latina toda sendo atendida lá. É isso aí. Tá? Com uma coisa que o paulista, isso que o Fernando falou, o paulista é extremamente trabalhador, né? O paulista, ele quer trabalho, ele quer sair de manhã para ir conquistar. Ele gosta de trabalhar. É um povo trabalhador. Eu não estou falando que os demais não sejam, que os outros tá? não sejam. Mas quando você ensina a pessoa a deixar de trabalhar e começa a só pedir, ela só vai pedir, porque ela vai esquecer de trabalhar, né? Infelizmente, isso acontece muito no nosso Norte e Nordeste. Infelizmente. Eu tive uma experiência com a minha mãe. Eu levei minha mãe para rever as irmãs, chegou lá, ela tem umas terrinhas, tinha que limpar. Eu cheguei num caboclo lá e falei, você não quer limpar pra gente e tal? Ele olhou pra minha cara, ele falou, você acha que eu vou limpar o terreno por R$100? Que pra mim é bastante dinheiro, porque eu suei pra ganhar os R$100. R$100 no dia pra dar uma capinada ali é um bom dinheiro. Ele falou, imagina que eu vou fazer isso. Eu ganho 800, não sei de que auxílio, tal. É isso. Percebe? E é isso que não pode acontecer mais. Isso, não pode acontecer. Entendeu? Porque se a gente produz aqui e eles produzem lá, o país vai ser ainda melhor, vai se desenvolver ainda mais. Você sabe uma coisa que me assusta? Né? É o seguinte, vamos pensar um pouco fora da condição de economia. Vamos pensar, eu acho que foi na Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, tinha lá os kibbutz na Polônia, tem uns países na Europa que tem lá os kibbutz, tá? Sim. Que são lugares onde as pessoas moram, tem um lugar para comer, beber e dormir, mas elas trabalham para poder produzir a sua própria comida. Não seria interessante hoje pegar a população brasileira e falar assim, olha, é o seguinte, vamos falar que 10%, 20%, 30% da população está carente, vamos juntar forças e fazer cooperativas para pelo menos ter um lugar para você comer, beber e dormir com trabalho manual. Vamos todo mundo se juntar. E só o que é desperdiçado no Brasil, fora a corrupção, que a gente sabe que tem desde 1500, antes de Cristo, só a corrupção, só a colaboração. Eu estou te falando isso porque eu vivia isso quando era criança, aqui em Eldorado, Diadema, Sete Praias, com meu pai, com a minha mãe e com as chácaras que a gente morava aqui. Todo mundo um ajudava o outro, não era nem pelo dinheiro. Sobrou comida, ajudava toda a região. Eu acho que talvez tá faltando um pouco disso, da cooperação mesmo, pra gente tirar essas pessoas e falar assim, tá aqui um lugar para você tomar um banho, para você um colchão no chão, um travesseiro e um cobertor e comida. Tem duas vertentes. O resto a gente trabalha em cima. A gente pode fazer isso com a mão de obra dos trabalhadores ali, de uma comunidade. Sim. Mas a gente pode usar também uma outra mão de obra, que eu acho que é um custo efetivo pra gente, que são os encarcerados. Pronto. É outro também. Você vê, é uma linha. Sim. Porque assim, o cara que fica lá recebendo comida, parado, sem fazer nada, ele fica pensando no quê? No próximo crime que ele vai cometer. Pronto. Se você pega esse mesmo indivíduo e fala, amigo, é o seguinte, a gente vai reunir aqui um pool de empresas que vai trazer trabalho para você e você vai trabalhar para essa empresa, receber um salário e você vai ajudar a sua família. Pronto, acabou. Né? Aqueles que quiserem uma redução maior, vamos pegar esse cidadão, tem estrada, hospital,
escola, tem vários instrumentos públicos que precisam de manutenção, precisam ser construídos. Porque a gente não... Olha, a forma de você pagar sua pena é trabalho. Porque o que você não teve até agora foi trabalho. Porque geralmente vai para o mundo crime porque que é coisa muito fácil. Porque, assim, se a gente for ver bem, não teve a oportunidade de estudar, não teve a oportunidade de trabalhar, mas tem o fator econômico, que é colocar alimento, muitas vezes, na mesa de casa. Mas como fazer isso se não tem oportunidade? Alguém tem que dar. E aí por isso que eu acho que o keynesianismo, ele é bacana por causa disso. O equilíbrio, o ponto de equilíbrio. Porque ele fala, olha, eu vou gerar obra, vou gerar né? E vou fazer as pessoas trabalharem. E é isso que a gente tem que começar a produzir. Produzir trabalho não mata ninguém. Trabalhar não mata ninguém. Tem empreendedor que ele levanta às 6 da manhã e ele vai dormir às 11 da noite. Pronto. Isso quando consegue dormir às 11 da noite. É isso quando consegue dormir. Entendeu? É isso mesmo. E ele não morre por conta disso. Não, Você sabe que percebe? Em 1992, eu tinha 30 anos. Estava ali no metrô Barão de Machado, indo para a empresa que eu trabalhava, o Grupo HQS. Tinha 30 anos. E eu tô saindo ali, passei assim numa rua e ouvi um jovem, um carrinho de pegando sucata de rua, e na frente tinha um banquinho com um bebezinho sentado. E bonitinho o bebezinho, sabe? Aí eu olhei assim e falei assim, nossa, que gracinha. Ele falou assim, esse aqui vai ser doutor, ele falou. E eu olhei nos olhos dele e falei assim, eu tô trabalhando aqui, minha esposa tá trabalhando como faxineira, esse aqui vai ser doutor e vai entender o valor do dinheiro. Ele falou pra mim, eu tinha 30 anos, você tem 34 anos. Então você vê, pega essa essência, essa sabedoria, traz esse pessoal da rua, inclusive, muito interessante que na época tinham pessoas no chão ali deitado, ele não, ele passando pelos lixos ali, colhendo sucata para vender. Esse espírito deveria ser implementado com todo mundo. Falar, não se preocupa não, vem cá, vem junto, vamos trabalhar, vamos fazer uma cooperativa. Você vai ter um lugar para comer, beber e dormir, ter R$500 por mês, você vai ter a tua dignidade de volta. Eu não vejo isso, jovem, num país com 40%, 50% de gente sem esgoto. Eu não vejo isso. Me assusta. Esse é um ponto importante, porque isso está lá na base. Na base. O que é a base? A educação. Né? Quando a gente não privilegia a educação, a gente vai começar a gerar um povo que é alienado. É um povo que não sabe pedir. Então, qual que é o primeiro ponto? Mas o jovem não quer saber de estudar porque ele não gosta. Mas a escola, ela pode ser uma escola que vai alfabetizar, mas que de uma forma lúdica hoje. Ensina ele saber o que é o valor do trabalho, o valor do dinheiro. Por que os americanos são as famílias mais ricas do mundo? Porque os catatal na escola aprendem o valor do dinheiro desde pequenininho, percebe? E não tem problema nisso, porque você pode conscientizar o seu cidadão a ganhar dinheiro e entender que se ele está ganhando dinheiro, ele pode ajudar aquele que ainda não está conseguindo ganhar o dinheiro, percebe? Dá pra gente fazer isso? Dá, mas tem que ter força de vontade, tem que querer fazer isso, percebe? Eu não posso taxar... vou falar, mas o cara é empresário, ele não serve. Mas aquele lavrador, tal, não serve. Não, a gente depende dos dois. Tem que incluir todos. Tem que ser um governo de inclusão. Eu dependo agora de 2 minutos, é isso? 2 minutos? 2 minutos para acabar? 2, é isso? 2 minutos? Nem começamos. Até aqui a inflação come o tempo. Inflacionou o tempo, né? Mas, poxa vida, você vê como é um assunto gostoso, porque a gente começa a falar, começa a vir várias ideias, várias vertentes da economia, e é tudo economia. Uma verdadeira aula. Na hora que a gente tira o pezinho da cama, põe no chão, a gente já vai começar a ter a economia na nossa vida. Porque você vai no banheiro, vai tomar um banho, depois você vai tomar o café, e tudo isso é econômico, né? Tudo isso depende de alguém ter uma renda para consumir os itens, para consumir serviço, para isso acontecer de uma maneira acertada. Eu não queria ir embora antes de comentar também. A gente está numa situação que a gente precisa rever, porque tem
um crescimento pequeno, uma inflação que é uma inflação alta, 5% para uma a grande maioria esmagadora da população pesa muito porque ele ganha pouco. Para quem ganha mais, a inflação de 5% não pesa tanto. Mas para quem ganha salário mínimo, pesa demais. E aí ele não consegue cumprir aqueles requisitos primários que eu falei: alimentar, vestir e morar. Percebe? Então a inflação é um item que a gente tem que ser mais firme com ela. E tem um outro aspecto, porque as coisas não acontecem sem dinheiro. E às vezes o cara quer empreender, mas ele não tem o recurso. Mas aonde ele capta? Se ele captar dinheiro hoje, o dinheiro é extremamente caro. Os juros é muito alto. Muito alto. Muito alto. E isso tá fazendo com que o país deixe de crescer como deve crescer. Porque a pessoa que vai investir o dinheiro, ele vai olhar para quanto ele vai pagar de juros. Se ele não tiver dinheiro, ele entrar no crédito rotativo do cartão, ele pasmem, tá ferrado, ele Zé. vai pagar 400% de juros ao ano. E aí o negócio dele nasce morto, porque ele não vai conseguir rentabilizar os 400%. Ele colocou às vezes um sócio que vai tomar todo o dinheiro dele. E aí tem um outro e último detalhe, né? Que além disso ele vai ter que pagar o imposto, que a gente tanto abordou aqui. E a gente está num momento crucial que nós temos uma reforma tributária em andamento. E que ela foi mal feita, e eu estou assumindo a responsabilidade de falar isso como economista. Por quê? Porque quando a gente estuda, não é uma equação que vai diminuir para incluir. É uma equação que vai aumentar imposto e vai excluir muita gente do mercado. Empresas optantes do Simples, que não souberem optar pelas formas corretas, híbrido, enfim, como tem que ser, ele vai ter sérios problemas no ano que vem. Ele vai perder de partida 30% do capital de giro dele, porque o sistema Pay Payment que eles vão instituir vai reter esse dinheiro. Então, está tão errada que eles começaram a ter que revogar, antecipar, postergar a reforma que eles criaram. Então, pro ano que vem a gente precisa de quem reveja alguns pontos dessa reforma. Ô Zé, eu vou até convidar para em novembro a gente falar de reforma tributária, porque o Filipão já tá aqui cortando minha cabeça. Ô Zé, eu quero agradecer o tempo de você ter vindo aqui, uma aula total. E pessoal, até segunda-feira que vem a gente tá de volta com o Empreende ABC. Em novembro Zé volta para falar de reforma tributária. Volto sim. Obrigado pelo convite, Fernando, Pri. Obrigada. Saulo, foi tão bom que passou que eu nem vi. É verdade. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Papo Amigo. Informação com reflexão. Até o próximo programa. Continue na ABC. Daqui a pouco tem mais. De segunda a sexta, às 10 da noite. Amor sem fim.